Olá, estudantes da EJA, Educação de Jovens e Adultos. Aqui é a professora Joanete Xavier, professora da área de linguagens e suas tecnologias. O componente curricular do qual eu faço parte é língua portuguesa. Vamos à nossa aula de hoje? Olha só, hoje estou na aula 1, falando com alunos da terceira etapa do ensino fundamental, terceiro semestre, 8º ano, módulo 2, unidade 2, e falaremos hoje sobre movimentos literários. E aqui é uma parte que o material de vocês traz como uma introdução. Diz assim: olá, estudante! Nossa segunda unidade será para finalizarmos os nossos estudos sobre os movimentos literários. Continuaremos a desenvolver várias habilidades e a principal delas, a leitura e a descoberta de características de cada época que a literatura nos proporciona e a sua integração com a arte. E para concluir a unidade, faremos um breve estudo sobre um recurso imperativo que ajudará muito a sua interpretação de texto, que é a inferência. Para sua melhor compreensão e aplicação do conhecimento, foi escolhido o texto que seria estudado na disciplina de Educação Física relacionado aos cuidados com o corpo e alimentação. Assim, continuando a nossa imersão pelos movimentos, veremos aqui o parnasianismo, o simbolismo e dentro do modernismo estudaremos o pré-modernismo e o próprio modernismo e seu pós. Entenda que estes assuntos, eles renderiam muitas páginas de leitura, contudo faremos uma abordagem mais sintética, resumida, com a descrição de cada um, com ênfase no Brasil. Você estudará trechos de textos de alguns autores que se destacaram e há sugestões de vídeos que trazem explicações e características dos movimentos apresentados. Como fizemos na unidade 1, sugerimos que você vá além do material, que você busque mais informações sobre cada uma das épocas retratadas. Veja como já foram abordados esses temas no Enem e em outros vestibulares. Acredita em você e vamos lá. Bem, então aqui comigo, eu quero dizer para vocês, eu me perturbei com as câmeras, mas vamos lá. Eu quero dizer para vocês o seguinte: estudar um pouquinho da literatura é você se engajar nesse processo, nessa linha de tempo da construção dos movimentos literários, certinho? Então agora nós veremos esses movimentos e especificamente alguns deles distribuídos aí em aulas. Nessa nossa primeira aula, vamos comigo na tela. Os movimentos literários, eles podem ser representados por uma época distinta e seus autores e obras nos proporcionam uma oportunidade única de visualizar e até reviver as imagens e costumes em que ocorrem nas narrativas e nas poesias. De suma importância, servem de registro a um passado que muitos de nós não tínhamos noção de como era, mas que podemos reviver ao abrir um livro e liberarmos nossa imaginação. A literatura é democrática, pois não há distinção de classe social, nem de etnia, cultura, gênero ou outros, porque todos podemos ler e nos entregarmos aos personagens, cenários, enredos e muito mais. Não fique só aqui em nosso material. Muitas obras mencionadas aqui são de domínio público, podem ser baixadas na internet, ou se você tem acesso a uma biblioteca ou alguém que possa te emprestar um livro, aproveite. A leitura com certeza trará muita coisa positiva em sua vida. Vamos agora conhecer os estilos da época. Aqui, por meio desse mapinha, olha só. Estilos de época na literatura brasileira.
Nós começamos lá em 1500 com o quientismo, a literatura de informação. De 1500 até 1600, 1601, aí veio o barroco. Em 1768, o arcadismo. Em 1836, já começa aí o romantismo, né? Ele vai até 1881, que começa, então, o realismo, o naturalismo e o parnasianismo. É aqui que nós vamos nos ater. Em 1893 a 1902, já surge lá o simbolismo, o pré-modernismo. Em 1922, o dito modernismo. Então, esses são considerados os movimentos literários no Brasil dentro dos estilos de época na literatura brasileira. Tá certo? Conhecer um pouquinho disso comigo. Agora nós vamos nos ater o nosso movimento literário de hoje, que é o parnasianismo. Que movimento é esse? O movimento parnasiano, ele surgiu juntamente com o realismo e o naturalismo, e a partir da segunda metade do século, olha só, do século XIX, ele surgiu aí. Contudo, didaticamente, as produções poéticas do realismo estão organizadas como um movimento à parte do parnasianismo. É importante justificar que, diferentemente do realismo, que usava a ficção como tese científica para a sociedade, mostrando o pior dela, o parnasianismo pouco se interessou por tais questões. A influência do cientificismo e do positivismo esteve direcionada à estética da poesia. A busca pela formalidade da linguagem, a rigidez das formas, foram as principais características desse período. Assim, o movimento ficou conhecido por buscar a arte pela arte. Então, o parnasianismo é a busca da arte pela arte, com inspiração nos ideais poéticos clássicos, sem sofrer influência de aspectos das teorias sociais, tão em voga no movimento, de influência e tradição clássica, tem origem na França. Os escritores parnasianos buscavam sentido para a existência humana por meio da perfeição estética. A poesia parnasiana valoriza o cuidado formal e a expressão mais contida dos sentimentos, sendo um vocabulário mais elaborado, racionalista e voltado para assuntos mais universais, com o objetivo principal de se opor ao sentimentalismo do romantismo e às prosas pelo realismo e naturalismo. Viram só? Que interessante. Você observa que, mesmo que ele esteja paralelo ao realismo, mas o parnasianismo ele tem uma função diferente, que inclusive foi um período denominado a arte pela arte. Vamos seguir agora? Olha, curiosidade, você sabia que o nome parnasianismo surgiu de Parnasse, contemporânea, antologias publicadas em Paris a partir de 1866. Parnaso deriva do grego, era como se chamava a montanha consagrada a Apolo e as musas da poesia na mitologia grega. O contexto histórico do parnasianismo, nós vamos agora entender que o fato dos parnasianos interpretarem o mundo de forma cientificista e positivista resulta do período em que esteve inserido época de muitas invenções e avanços que traziam mudanças não só à economia, mas que transformavam a mentalidade das pessoas. Isso porque a valorização da ciência rompe com o subjetivismo, marca da escola literária anterior, do realismo que se ateve muito à prosa e ao romantismo. Aqui uma imagem para que você possa contemplar um pouco desse período, né, dessa época literária chamada parnasianismo. Vamos lá? Olha só. Então, era muito mais voltada para as invenções, para a ciência, né? Bom, agora, quais são as características do parnasianismo? Arte pela arte, objetivismo e universalismo, cientificismo e positivismo,
temas baseados na realidade, objetos e paisagens, né? Fatos históricos, mitologia grega e cultura clássica, a busca da perfeição, a sacralidade e o culto à forma, preocupação com a estética, metrificação e versificação, utilização de rimas ricas e palavras raras, preferência por estruturas fixas, soneto, descrição visual bem detalhada. E aí eu tenho uma recomendação para vocês, que é para vocês assistirem ao vídeo sugerido a seguir, que é sobre o parnasianismo. Ele está lá à disposição no seu material. É um momento interessante para vocês conhecerem mais sobre este movimento artístico e literário. É um vídeo do YouTube que tem lá o link para você, então, acessar e assistir, certinho? Olha, essa é a minha recomendação. Nossa aula de hoje fica por aqui e até a nossa próxima aula. Obrigada!